vemos que as águas que representam o poder de Deus fluem do templo. No início, as águas cobrem apenas o tornozelo. É um nível raso. As águas, você anda, você tem controle para onde você quer ir, para onde você vai, o que você quer fazer. Mas quando as águas vão aumentando, você já não vai ter muito controle. E quando as águas te cobrem, você não tem controle nenhum. É você viver no sobrenatural. Você viver no sobrenatural de Deus, você não tem controle. É o Espírito Santo que te guia. É o Espírito que te move aonde você quer. Você tem que tomar uma decisão difícil segunda-feira, terça-feira, durante essa semana. Você tem colocado aos pés do Senhor e falado: Espírito Santo, me guia nessa decisão que eu tenho que tomar. Ou você é daquele: não, eu vou fazer aqui e Deus vai abençoar. Deus pode abençoar? Pode. Ele é Deus. Ele é bondoso. Mas quando você é guiado pelo Espírito, não tem nada que pode dar errado. Porque o Espírito Santo sabe. Ele quer te levar às águas profundas. Ele quer que você viva no sobrenatural. O rio corre em direção ao mar, cujas águas se tornaram doces. Isso significa que quando mais próximo do mar, maior será o fluxo das águas do poder de Deus. Essa é a graça de Deus superabundando onde há mais pecado. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. À medida que vamos ao mundo para ministrar ao homem que está morto, sem Deus podemos esperar maior manifestação do poder de Deus. Quanto mais você ministrar Deus na vida de outras pessoas, mais o poder vai se manifestar através da sua vida. Aleluia! As águas eram rasas perto do templo, mas eram profundas perto do mar. Observe que o poder de Deus era maior sobre os apóstolos, juntamente porque eles estavam ministrando aos necessitados. Então a unção era dada para um fim específico, para ministrar aos necessitados. Por isso, quanto mais perto da casa de Deus, mais rasas são as águas. O Senhor Jesus disse, vamos lá em João capítulo 7, versículo 37. Tá certo. Vamos lá, 1, 2, 3. Aleluia. Nós bebemos pouco, mas depois fluímos como rio. Você pode beber um pouco do Senhor, mas quando você chega aos necessitados, vai fluir como um rio da sua vida. E a ação do Espírito Santo são em 3 estágios da nossa vida. Para exercer o ministério de forma eficaz, é imprescindível compreender a unção do Espírito Santo. A unção não é um conceito abstrato, mas uma capacitação divina que se inicia no momento em que Deus nos concede uma visão. Os sonhos e desejos profundos que ardem em nosso coração são evidências do mover do Espírito em nós. Quantos líderes de célula aqui têm o anseio e o desejo de multiplicar a sua célula? É porque isso gera do Espírito dentro de você. Porque não é algo natural. Ah, Natan, mas a minha célula só tem 4, só tem 5. Só tem Pedro, Tiago e João. Mas o Senhor vai multiplicar Pedro, Tiago e João. Creia nisso. Aleluia. Então, para evitar confusões, é útil distinguir 3 estágios da ação do Espírito em nossa vida, conforme ensinado por Jesus em João capítulo 14, versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós os conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Então, os 3 estágios do Espírito, primeiramente é o Espírito com o homem, que é antes da conversão. A Bíblia diz lá em João capítulo 16, versículo 8, projeta para nós. Vamos ler todos juntos? 1, 2 e 3. Então o Espírito com o homem é o que? Ele está convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então é antes da conversão. Essa semana, sexta-feira, eu estava conversando com um jovem. Eu estava jogando bola, voltei e fui deixar ele em casa. E eu estava conversando com ele. E ele falou que sentiu uma necessidade de ir para o culto. Sentia algo de... A filha dele falava para ele que tinha que ir para o culto. Porque não é algo natural. É algo do Espírito, convencendo ele do pecado, da justiça e do juízo.
Então, antes da conversão, você foi convencido, não pelo pastor, não pelo líder, mas pelo Espírito, a entregar sua vida a Cristo. Agora chega um estágio que nós estamos, que é o estágio da habitação. No momento do novo nascimento, o Espírito Santo passa a habitar em nós. No Velho Testamento não era habitação, mas visitação. Então, Davi, ele era visitado pelo Espírito. Lá em Salmos 51, não lembro qual exatamente que é, mas ele ora falando para não retirar o Espírito dele. Porque lá ele estava na lei. Então na lei era o quê? Pecou, errou, não tem mais. O Espírito saía, era visitável. Mas hoje nós podemos pecar, o Espírito está conosco. Lá no Velho Testamento, matava um cordeiro por ano para cobrir o pecado do ano inteiro. Mas para nós, morreu só um. E hoje, todos os nossos pecados são perdoados. Por isso que o Espírito Santo habita em você. Não é que você não fica pensando que, eu pequei, agora o Espírito Santo saiu de mim. Não, o Espírito Santo, ele habita com você, mesmo que você pecou, mesmo que você errou. Mas o Espírito Santo habita em você todo o tempo. Porque nós somos a habitação do Espírito. O Espírito Santo passa a habitar em nós. Mas isso não é unção. A habitação permanente do Espírito, um selo da nossa regeneração e filiação divina. Então o Espírito Santo dentro de você é o que? O selo de que você é um filho e foi regenerado. Mas agora entra o terceiro estágio, que é o estágio sobre nós, que é unção e revestimento. Em Atos capítulo 1, versículo 8, projeta para nós. Vamos lá? 1, 2 e 3. Após a habitação, vem o terceiro estágio, ele é inevitável. Se nós queremos fazer algo em Deus, necessitamos do terceiro estágio, que é o revestimento de poder ou unção do Espírito. Então lá diz, mas recebereis poderes ao descer sobre vós. Descer sobre você o Espírito Santo, que isso é unção. Quando a presença do Espírito em nós nos define como filhos de Deus, a unção do Espírito sobre nós capacita a fazer a obra de Deus. A unção é sempre concedida para a realização de uma tarefa. Mas Natan, o que é unção? Antes de falarmos sobre crescimento e multiplicação, precisamos compreender o fundamento, de fato, o que é unção. Muitos associam unção a emoções. Senti um arrepio aqui não, estou cheio de unção. Não, o Espírito está aqui, irmão, senti um arrepio. Mas a unção vai muito além disso. A unção é a capacitação sobrenatural do Espírito sobre uma pessoa para cumprir um propósito específico de Deus. Eu estava falando com o grupo de louvor hoje de manhã e eu falei para eles que o que nós tocamos e cantamos, isso não é unção. Porque o mundo também consegue fazer isso, não consegue? Eu falei para eles, às vezes, até melhor do que nós fazemos. O mundo consegue fazer. Mas agora, quando nós tocamos e quando nós cantamos com unção, as pessoas entram aqui e sentem algo diferente, percebem algo diferente, falam, que música que é essa? Pode estar desafinado, mas que poderoso, que unção que é essa? O que está acontecendo? O que eles estão cantando? Isto é unção. Na sua célula você pode falar errado, você pode não saber todos os versículos de cor, mas quando você tiver unção, uma simples palavra falada, às vezes errado, vai gerar algo na vida daquele visitante, daquela pessoa que não é crente. Não é apenas sentir algo, é ser habilitado por Deus para fazer aquilo que naturalmente não conseguimos. É quando o céu toca a terra através da vida rendida. A unção não é para exibição, mas para o serviço. Não é para entretenimento espiritual, mas para transformação. Ele se manifesta quando Deus decide agir por meio de alguém, liberando poder, graça e autoridade para cumprir a sua vontade.
Por isso, entender a unção não é opcional, é essencial para todo aquele que deseja viver e ministrar de forma eficaz no reino de Deus. Ele que apagou o negócio aqui. Sabe, vou falar para ele. Certa vez um garoto perguntou ao homem de Deus: o que é unção? Bastante gente já conhece essa história. E o ancião, o homem de Deus, vendo um boi pastando, ele perguntou: você está vendo aquele boi? O garoto, sim. E o homem de Deus falou: aquilo não é unção. Em seguida, chamou a sua atenção para um passarinho que cantava num galho de uma árvore. Você está ouvindo aquele passarinho? O garoto perguntou: sim. E o homem de Deus falou: isso também não é unção. E o rapaz, um pouco já impaciente, né? Ué, o que é unção? Em breve silêncio, o homem de Deus olhou firmemente para ele e disse: se você vir um boi em cima de uma árvore cantando como um passarinho, isto é unção. Então, unção é algo que o mundo não consegue explicar. É igual o cego foi curado. Pergunta: o que aconteceu? Ele fala: não sei, antes eu era cego, agora estou enxergando. É simples assim. A unção de Deus é a mesma coisa, é algo sobrenatural sobre a sua vida. A mensagem ela é simples, mas ela é profunda. A verdadeira realidade da igreja é sobrenatural. Quando tudo que vemos pode explicar naturalmente, como bois pastando e passarinhos cantando, ainda não tocamos aquilo que Deus deseja manifestar. A obra de Deus carrega a marca do céu. Ele rompe padrões, ultrapassa limites humanos e revela algo que só pode ser atribuído à ação do Espírito. O que vem de Deus é vivo, poderoso e muitas vezes surpreendente, porque o sobrenatural nunca se encaixa na lógica humana. O mundo fala: mas para que o jovem vai fazer isso? Para que o jovem está perdendo a sua vida, indo para o culto, indo para a cela, evangelizando, pregando e para o encontro com Deus? O mundo não entende. Mas a unção, o sobrenatural de Deus faz com que esses jovens com essas vidas se entreguem a Cristo. Não é aquilo que nós fazemos, é algo sobrenatural. E a igreja ela precisa viver no sobrenatural. No decorrer dos anos, a igreja foi se perdendo viver no sobrenatural. Por quê? Acabou sendo pessoas talentosas ministrando, pessoas talentosas tocando, pessoas talentosas orando. É algo maravilhoso ser talentoso. Mas o problema do talentoso é que ele faz pela sua força humana. Não, eu vou fazer porque eu sei. Eu vou fazer porque eu sou bom. Quando eu venho ministrar aqui, eu já falei, é uma luta. A minha esposa sabe como que é. Eu pego o iPad e ando para lá e ando para cá. E escrevo e desescrevo e mudo. E fica aquela luta. Porque, irmão, de mim não tem nada. O que tem aqui é o Espírito Santo ministrando através da minha vida. Porque nós precisamos viver no sobrenatural. Acontece alguma coisa. O irmão fala: isso aqui é natural, isso aqui é normal. Acontece uma coisa, o visitante não vai para a sua cela 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. O líder fala: isso aqui é natural, é normal, acontece essas coisas. Mas eu pergunto para você, você chegou e perguntar para o Espírito Santo se isso que está acontecendo é algo natural? Ou é algo espiritual que está abarrando a vida daquela pessoa? Quando você tem que vir para o culto, está marcado, está tudo certo para você vir para o culto. E sempre acontece alguma coisa. Você perguntou para o Espírito Santo se isso é natural? Se isso é normal? Ou é uma obra maligna tentando agir contra a sua vida? A necessidade contínua da unção. A habitação do Espírito é permanente, mas a unção ou o revestimento do poder não é. O batismo com o Espírito Santo é a experiência inicial, mas precisamos ser continuamente cheios. O batismo com o Espírito Santo é a porta de entrada, podemos assim dizer. O batismo com o Espírito Santo é o inicial, mas nós precisamos continuar a ser cheios. O problema é que nós, crentes, muitas vezes chegamos no culto, oramos, cantamos, oramos pela vida de alguém e vamos para casa e durante a semana nós não buscamos ser cheios do Senhor. Eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não ando com aqueles que são espirituais, eu vivo uma vida natural. Eu vivo uma vida como o mundo vive aí fora, mas nós não fomos chamados para viver como o mundo fora. A Bíblia diz que nós vamos na contramão do mundo. Em Atos 2, os discípulos foram cheios de Deus.
Em Atos 4:31 lemos que após orarem, todos ficaram cheios do Espírito novamente. Isso demonstra a necessidade de buscarmos renovar experiências com o poder de Deus. Mesma coisa, ontem estava orando, hoje de manhã estava orando, vou ministrar aqui. À noite eu vou ministrar também. E aí eu preciso me encher do Espírito para ministrar à noite também. Porque senão eu vou ministrar de uma maneira natural. Para vocês vai surgir como uma palavras normais. Devemos ser sensíveis para perceber quando a unção não está fluindo como deveria. A unção de Deus está fluindo como deveria na sua vida? Está fluindo como deveria na sua célula? Na sua casa? Até mesmo no seu trabalho? E então você entendeu que não está fluindo, você precisa separar tempo para se encher novamente. A unção pode e deve crescer e se multiplicar em sua vida, como ilustrado no rio em Ezequiel capítulo 47, cujas águas se aprofundam progressivamente. Não podemos ser passivos, devemos buscar ativamente e o crescimento e a multiplicação da unção. Então em Ezequiel, conforme ele ia entrando, a água ia subindo. É a mesma coisa se encher do Espírito. Conforme você vai se enchendo, você vai aumentando o nível da unção sobre você. Não é aquela coisa, não, eu orei 10 minutos, agora estou cheio. Aleluia. Orei aqui pro almoço 5 minutos, glória a Deus, estou cheio. Não, é se você ser contínuo. Você cheio. Você, quando você vai comer, você come só uma vez por dia? Você come pouquinho? E eu particularmente não, por isso que é desse tamanho. Eu como muitas vezes por dia. Estou no trabalho e alguém me oferece alguma coisa, venha. De maneira nenhuma lançarei fora. Você come muitas vezes. Mas por que com Deus você só quer comer um pouquinho? Por que no rio de Deus você só quer entrar um pouquinho? Por que você não quer ser cheio completamente? De adição à multiplicação. O livro de Atos revela uma progressão sobrenatural e intencional no crescimento da igreja. E esse crescimento não nasceu de métodos humanos, mas do fluir irrestrito da unção do Espírito. Primeiro vemos a adição lá em Atos capítulo 2, 47. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então o Senhor estava acrescentando, adição. Depois a multiplicação começa a se manifestar com o mover irresistível. Lá em Atos capítulo 6, versículo 1. Projeta para nós. Vamos ler todos juntos? 1, 2 e 3. Primeiro o Senhor adicionou. Agora começou a multiplicar os discípulos. E surgiu uma necessidade. Precisamos de mais discípulos, mais apóstolos, para fazer o serviço daquela ocasião. Depois tem o terceiro estágio, que é, então rompe a grande multiplicação. Lá em Atos, capítulo 6, versículo 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. O princípio eterno revelado aqui, quando a palavra cresce sem restrição, o povo de Deus não apenas aumenta de número, ele se multiplica em poder de influência e alcance. Então, quando a palavra de Deus é pregada mais frequentemente, há uma grande multiplicação. Nesses 3 estágios, trazendo para a vida da nossa igreja, nós tivemos o estágio de adição, que chegou aos primeiros, abrimos a igreja. Segundo, houve a multiplicação, alguns líderes, multiplicou alguns líderes, mas agora parece que nós paramos, não houve uma grande multiplicação. Você não vê uma grande multiplicação de célula, você não vê uma grande multiplicação de líderes, uma grande multiplicação de igreja. Por quê? Parou-se de pregar a palavra aí fora. O pastor prega aqui todo domingo. Essa palavra que é pregada, você compartilha com os de fora? Ou você, não, é meu tesouro, vou guardar ela para mim. Ou você prega onde você está. Ou você pega
a palavra em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho, unigênito, entregou seu Filho unigênito. Você prega essa palavra onde você vai? Para que aconteça uma grande multiplicação de vidas, de apóstolos, você precisa pregar a palavra. Eu preciso pregar a palavra onde eu esteja, para que isso aconteça grandemente. E o Espírito declara sobre esta geração que não apenas será uma adição, nem apenas somente um crescimento, mas uma unção de multiplicação será liberada sobre nós, trazendo avanço acelerado, irmãos, trazendo expansão sobrenatural e uma colheita abundante. Glória a Deus! Final do ano, queremos fazer a festa da colheita. Teremos esse prédio cheio aqui, porque a colheita será grande. Lá em Isaías 60, 22, no final do ano compartilhei esse texto. O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. O menor virá a ser 1000. Uma célula com 4, 5 vai ser 2, 3 células. Amém? O que era pequeno se tornará grande. O que era limitado se tornará transbordante. Pois o Senhor está acelerando a sua obra aqui na terra. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. E agora, Natan, você falou, o título é Multiplicando a Unção. Como que eu faço para multiplicar a unção na minha vida? Estou vivendo num nível muito raso ainda. Como que eu faço para avançar? Como eu faço para crescer? Eu quero falar com vocês sobre 7, podemos dizer assim, passos para que a unção multiplique na sua vida. Aproveitar que o pai não está aqui mesmo, então eu vou falar 7 passos. Glória a Deus. Primeiro é fome. Quantos têm fome de comida natural aqui? Eu já estou com fome. Estou com fome. Mas agora, quantos têm fome do sobrenatural de Deus? Lá em Atos, capítulo 10, versículo 44, e ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos o que ouviam. Em Atos 10, vemos um mover extraordinário de Deus, atravessando barreiras culturais, religiosas, humanas. Pedro havia recebido a visão do lençol com os animais considerados impuros, um sinal de que Deus estava ampliando os limites de sua obra. Tudo isso convergia para um homem, Cornélio. Cornélio, ele não era judeu, era um gentil, um italiano, mas havia algo em seu coração que distinguia uma fome de Deus. E essa fome que atrai o mover do céu. Você só vai atrair a unção, só vai multiplicar se você tiver fome das coisas de Deus. Cornélio estava com fome das coisas de Deus. Tanto que Pedro vai até a sua casa, enquanto ainda pregava a palavra. O Espírito Santo foi derramado sobre todos que ouviam. Cornélio falou, chama ele, porque eu quero ouvir a palavra. Não houve imposições de mãos, não houve longa espera, não houve repetição de padrões anteriores. Houve a palavra e fome. É a mesma coisa olhando para o natural. Não adianta lá eu assar uma bela de uma picanha, maravilhosa. Mas se você não tiver com fome, você pode até forçar a comer um pedaço, mas não vai. Não vai, mas se você tiver com fome, pode ser qualquer carne assada que tiver lá, você vai querer comer. Você vai comer e falar que é a melhor que tem, porque você está com fome. Se você tiver fome de Deus, você vai chamar o teu líder e falar, líder, vamos orar junto aqui, vamos ler a palavra, porque eu estou com fome das coisas de Deus. Se você tiver com fome das coisas de Deus, você vem para o prédio, o culto começa às 9, você não vai chegar às 9h10. Você vai chegar às 8h30, você vai orar, você vai falar, não, eu vou orar aqui porque eu estou cheio, estou com fome das coisas do céu. Eu pego a palavra que foi ministrada e fico remoendo a palavra, vou ouvir a palavra. Houve palavra e fome, e isso foi suficiente para que o céu rompesse na terra. Isso nos revela algo profundo. O Espírito não está preso a fórmulas, mas resposta de corações famintos. O Espírito não está exposto a não, eu vou ter que colocar a mão na sua cabeça para vocês.
Não, você precisa dar 3 voltas para você receber o Espírito Santo. Ah, não, você precisa fazer isso ou fazer aquilo outro. Não, o Espírito não está preso a formas. Você só precisa ter fome. Se você tiver fome das coisas de Deus, a unção será abundantemente na sua vida. Com o passar do tempo, com os crentes mais velhos, podemos assim dizer, existe um perigo de nós nos tornarmos apáticos, familiarizados e indiferentes com as coisas do Espírito. Você está tão acostumado a vir na igreja, vir no prédio, você está tão acostumado a ir para a cela, que para você é algo natural. Para você, você vem, eu vou lá. Vou lá porque senão o pastor vai me mandar mensagem falando que eu não estou. Eu vou lá na cela porque o líder vai ficar me ligando, vai ficar mandando mensagem, porque eu não vou. Porque eu não fui. Você se torna natural, você se torna apático para as coisas do céu. Nós estávamos ministrando aqui a palavra, falando sobre unção, você está lá assim. Você está apático. Para você é natural, para você é normal isso que a gente está falando. Mas quando você tem fome das coisas do céu, quem está ministrando, o irmão do lado fala glória a Deus, fala aleluia. Irmão, quando alguém tem alguma expressão aqui de aleluia, glória a Deus, amém, você também fala glória a Deus, aleluia. Você não é natural, não é normal para você isso. Você não é apático para as coisas de Deus. Hoje vivemos no mundo natural porque nós somos apáticos. Muitos chegam a pensar que fome é algo apenas para os novos convertidos. E muitos ainda acham, ficam bravos quando o novo convertido chega aqui, uma semana aqui, está se de joelho, está se entregando, chorando diante da presença do Senhor. Fala, está se mostrando agora, já que é santo. Fala, nossa, olha esses jovens aí, para que isso? Muitos falam, né? Para que isso? Para que tudo isso? Porque você é um apático. Quando na verdade a fome é o ambiente onde a unção se multiplica. Não haverá multiplicação se você não tiver fome para as coisas de Deus. Sempre que há um coração sedento, um anseio sincero pelas coisas do alto, o Espírito de Deus encontra espaço para fluir com poder, autoridade e intensidade. A fome sustenta o avivamento. A fome procede à manifestação. E onde há fome, o céu responde. Aleluia. Segundo, falamos sobre unidade. Lá em Atos, capítulo 5, versículo 12. Vamos ler tudo juntos? Um, dois e 3. Chama a atenção a unidade. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo. Quando há unidade, a unção de Deus é derramada sobre os povos. E quando há unção, muitos prodígios e sinais acontecem no nosso meio. Acontece na sua célula. Esses dias eu fui visitar uma célula e eu estava conversando com um líder. E eu falei para ele que a célula dele é uma célula que não orava. É uma célula que era natural. Por quê? Cantava, glória a Deus, cantavam, maravilhoso. Mas na parte da oração era algo natural. E eu falei para ele, todas as nossas células têm que viver igual. Todas as nossas células elas têm que ser iguais. Porque isso demonstra unidade. Porque, a minha célula que eu vou fazer um jeito diferente aqui, porque ninguém faz, eu vou fazer de um jeito diferente. Eu tenho que ser o diferentão. Não, eu tenho que fazer igual. Eu falei, eu acho que eu estava no CTL, eu falei isso, não lembro se eu falei num dia aqui. Mas eu falei que eu quero fazer igual o nosso pastor faz. Não quero fazer nada diferente dele. Os irmãos, alguns anos atrás, os irmãos falavam, você fala igual. E eu ficava, irmão, não é nada. Quando os irmãos falam, não, você fala igual, eu falo, glória a Deus, é isso mesmo que eu quero. Eu quero falar igual a ele, porque isso demonstra unidade. Quando o seu discipulador fala com você, com a maneira como você fazer a célula, ou está no discipulado, como que você age? Você age com unidade com ele? Você fala, não, vamos fazer. Quando o teu discipulador fala, Natan, faça assim. Você anda em unidade com ele e faz da maneira que ele está falando? Ou você está sendo o diferente no meio de nós?
Em Atos capítulo 5, 12, aprendemos um princípio espiritual profundo. A unção está diretamente ligada à unidade. Nós teremos unção como igreja se nós estivermos unidos. A igreja primitiva não apenas se reunia, ela se reunia em concordância, em um só espírito, em um mesmo propósito. Era num só coração. Nós estamos na reunião de presbitério, nós estamos na reunião de liderança e surge algo que nós temos que fazer na vida da igreja. E cada um, discipulador, pastor, dá uma ideia de como fazer. E lá, cada um dá, e o nosso pastor define, não, vamos fazer essa daqui. Então nós, amém, vamos fazer essa daqui. Não existe a ideia do pastor João, não existe a ideia do Jeff, não, daí é a nossa ideia. É concordância. A unidade não apenas acompanha a unção, ela libera a unção e a multiplicação. Se você não está em unidade, a unção não será liberada sobre você. Quando um povo se torna um só coração diante de Deus, o ambiente se torna fértil para manifestações poderosas do Espírito. Há um poder sobrenatural na concordância. Onde há alinhamento espiritual, há fluxo de poder. Onde há um só propósito, há liberação de sinais e prodígios. Qual que é o seu coração quando você vem para o culto? Se você está concordando e fala, não, eu vou lá adorar ao Senhor. Ou o seu coração está aqui, não, eu vou lá receber do Senhor. Você é um crente consumidor? Você só vem para consumir. Ou você vem e fala, não, eu vou lá porque eu quero derramar o de Deus na vida de outras pessoas. Por isso, não é surpresa que o inimigo trabalhe incessantemente para quebrar a unidade dentro da igreja. O diabo trabalha para quebrar a unidade. O diabo ele sempre vai trabalhar dessa maneira. E começa com uma coisa aqui, começa com outra ali, e começa isso, aquilo. Certa vez, ano passado, se eu não me engano, acho que foi ano passado, surgiu uma situação na rede jovem, e na mesma semana que eu fiquei sabendo da situação, chamei a jovem e as outras da outra célula, e eu falei, irmãos, vamos acertar isso daqui, vamos conversar, porque isso aqui não é unidade, porque nós não estamos andando em unidade. Quem está rindo sabe do que eu estou falando, né? Glória a Deus. Ele entende um princípio espiritual que muitas vezes negligenciamos. Onde há unção, não há unção, onde há divisão. Se tem divisão, não há unção. Eu sempre falo para a rede jovem, eu falo para eles, não é a célula que vai fazer, não, é a rede que vai fazer. Não é só uma célula, não, é toda a célula. Eu falo, nós estamos trabalhando para que a gente ande tanto em unidade, é que se uma célula precisar de um líder de treinamento, de uma célula que precisar de membros, nós vamos transferir o membro, porque nós andamos em concordância, nós andamos em unidade. É isso que nós temos ministrado, porque o diabo sabe que se não tiver unidade, a unção para. Não há multiplicação. A divisão não apenas enfraquece relações, ela interrompe o fluir do Espírito. Ele cria resistências ao mover de Deus, porque o Espírito não opera em ambientes fragmentados. Isso acontece porque o nosso Deus ele é um. Ele se revela em 3 pessoas, mas em plenitude, unidade e harmonia. Sendo assim, o Espírito de Deus encontra liberdade plena onde há unidade, pois Ele mesmo é o Espírito da unidade. E onde a unidade é preservada, ali a unção não apenas se manifesta, ela multiplica com poder. Fala, Natan, mas eu estou andando em unidade. Então preserve a unidade. Preserve a unidade na vida dos irmãos, preserve a unidade na vida da sua célula. Terceiro, a fé. Lá em Atos, capítulo 14, versículo do 8 ao 10. Projeto para nós, Yuri. Vamos ler todos juntos? 1, 2 e 3.
Aleluia. Vemos um cenário de impossibilidade humana sendo quebrada na ação do Espírito. Paulo carregava a unção, mas algo se tornou determinante para a manifestação do milagre: a fé daquele homem. A unção estava presente no apóstolo, mas a fé que abriu o caminho para que ela fosse liberada sobre os necessitados. Eu acredito que todos nós aqui temos fé. Amém? Isso nos revela um princípio espiritual poderoso. A fé é um dos canais pelas quais a unção de Deus flui com intensidade na vida da igreja. Você tem fé que você pode ser curado? Você tem fé que o Senhor pode curar hoje aqui? Amém? Porque quando você tem fé, é um dos canais pela quais a unção de Deus flui com intensidade no nosso meio. Onde a fé, não há limite para o agir de Deus. Onde a fé, o impossível perde sua força. E o poder de Deus encontra espaço para operar. Por isso, a fé não é apenas uma crença intelectual. Ela é uma postura espiritual que se abre para o sobrenatural. Ela conecta o homem ao agir de Deus. Certa vez, o padrasto da minha esposa, ele foi fazer um exame e o médico falou que ele estava com câncer. Já era a terceira vez que estava com câncer. O médico falou, e ele é católico, falou tal, contaram para a família inteira, passou-se 3 semanas, ele voltou no médico, o médico falou que ele não tinha mais nada. E daí, conversando na mesa com ele e tal, não sei o quê, e muitos da família falaram que o médico tinha errado, que o médico tinha se enganado no diagnóstico. Mas ele, crendo, ele falou, não foi o médico que errou. Eu estava 3 semanas já fazendo um propósito com Deus, eu tinha certeza que Ele iria me curar. Eu fiquei de cara, fiquei impressionado. Eu falei que muitas vezes nós não temos a fé que Ele tem. Ele, religiosamente, ele lê a Bíblia todos os dias. Todos os dias ele lê. Nós, muitos crentes, nós não lemos. Porque ele tem fé naquilo. E a palavra permanece verdadeira. Não há impossíveis para aquele que crê, pois Deus não está limitado pela condição humana, mas se manifesta plenamente onde encontra um coração que crê. Quantos crê aqui, irmãos? Quantos crê aqui que hoje pode acontecer cura e milagre? Quantos crê aqui que o Senhor vai manifestar uma unção de milagres aqui? Coisas que o médico fala que é impossível, mas para o Senhor não é impossível. O médico pode falar que é impossível, mas é uma porta para que o poder de Deus, para que a unção de Deus se manifeste no nosso meio. Aleluia, glória a Deus. Quarto, vamos falar sobre a adoração. Em 2 Reis, capítulo 3, versículo 15. Ora, pois trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tocando o tangedor, veio sobre Elias a mão do Senhor. Veio sobre Eliseu. Eliseu solicita a presença de um tangedor. O quanto a música é entoada, a mão do Senhor vem sobre ele. Isso revela uma verdade espiritual profunda. O louvor não é apenas uma expressão humana. Ele se torna um ambiente de manifestação do poder de Deus. Quando os irmãos estão cantando, os irmãos estão tocando, como que você acha? Você é aquele indiferente? Ou você entende, você percebe que a unção do Senhor está sendo derramada sobre nós? Através do louvor, o louvor libera, intensifica o fluir da unção. Quando você louva ao Senhor, você engrandece o nome do Senhor, intensifica a unção sobre você, intensifica a unção sobre a sua vida. Bruna, minha avó está me ligando, vê se aconteceu alguma coisa. Então o louvor libera e intensifica o fluir da unção. Ele prepara o ambiente espiritual para que o céu se manifeste de forma mais clara, mais intensa e mais perceptível. Por isso que, quando nós fazemos louvor, nós buscamos 3 estágios no louvor. Primeiro, corpo, movimentar o corpo. São as músicas agitadas.
Segundo, falar bem do Senhor. Estamos falando o quanto Ele é grande, quanto Ele é único. Nós estamos falando bem. Entra no terceiro estágio da adoração, aonde que é a presença, a unção flui de tal maneira que agora não precisa mais de música, não precisa de alguém cantando, é você e Deus, é você entregando a sua vida a Cristo. Aleluia!